Você já parou para se perguntar por que você nasceu na família que nasceu? Ou porque você tem o círculo de amigos que você tem hoje? Você faz parte de um sistema profissional, ou seja, as pessoas que te rodeiam. Você já parou para pensar nisso tudo? Será que existe um propósito por trás dessas pessoas que nos rodeiam, sejam familiares, sejam nossos amigos, talvez aqueles amigos mais íntimos, talvez aquelas pessoas que você acha insuportável, que você não pode nem ver aquela pessoa, que você já começa a ficar naturalmente à flor da pele. Já parou para se pensar por que as coisas são assim? Bom, e é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje, nesse nosso capítulo do Rumo Certo, né, que são as afeições, ou seja, são aquelas pessoas que estão ao nosso redor, sejam eles familiares, sejam eles amigos próximos, amigos mais distantes, amigos distantes que quando estão próximos parece que vocês se conhecem há 300 zilhões de anos, né, porque existe uma conexão muito grande. E a gente vai estar falando um pouco disso nesse nosso bate-papo de hoje. Seja muito bem-vinda, Shirley. Seja muito bem-vinda, Loja da Vica. Então deve ser Vica, né? Seja muito bem-vindo a todos. E vamos começar então nossa leitura no Rumo Certo, direto ao ponto, né? E ele começa falando assim: devotar-nos aos familiares e amigos queridos. No entanto, há que observar sempre o ponto exato que seremos levados pelas circunstâncias da vida a facear problemas e lutas intransferíveis. Né? Então ele já começa falando que vão ter momentos que a própria circunstância da vida vai nos levar a circunstâncias da vida que a gente vai ter que travar alguma batalha, né? A gente vai ter que facear algumas lutas que são lutas intransferíveis. E muitas das vezes a gente tende a querer compartilhar essa luta, dependendo daquela pessoa que está ao nosso redor. Já parou para pensar nisso? Quando a gente tende a passar por um problema, a gente naturalmente quer que aquelas pessoas mais amadas, aquelas pessoas mais queridas estejam ao nosso lado. Só que muitas das vezes a gente tende a achar que essas pessoas poderiam fazer algo mais pela gente, certo? Mas vamos continuar. E aí ele continua: quem não precisará de escora afetiva quando o próprio Cristo, na travessia dos empécios terrestres, não dispensou o auxílio dos companheiros de apostolado? Não será lícito esquecer a nossa própria necessidade de afeto. Todavia, vejamos ainda em Jesus a lição do testemunho pessoal nas horas difíceis. Por mais admiradores tivesse, nenhum deles lhe tomou lugar nas crises, supremas. Assim também nós. Então, o que acontece? Eu sempre falo que nada é por acaso, e a gente sabe disso, nada é por acaso. Só que quando a gente nasce, quando a gente incorpora nesse mundo, quando a gente vem para esse plano, a gente já vem regido de um sistema. A gente já vem previamente, né, fazendo parte de um contexto. Esse contexto ele é um contexto familiar, ele é um contexto social, de amizades. E quando eu digo familiar, existem situações onde não existe família biológica, né? Existem situações onde pessoas foram adotadas ou foram criadas por avós, por tias, por motivos diversos, né? Mas tudo isso tem um propósito. Esse sistema que você se encontra hoje, existe um propósito para ele ser do jeito que é. Seja ele bom ou seja ele ruim. E a gente precisa ficar presente para usar esse sistema, tá, de forma estratégica, né, para que a gente consiga evoluir no nosso progresso, para a gente consiga evoluir moralmente, para que a gente consiga evoluir espiritualmente.
A gente tende a se vitimizar muitas das vezes quando a gente está passando por algum interpério da vida, quando a gente está passando por algum transtorno. A gente tende a se vitimizar. Isso é muito comum do ser humano. Isso faz parte do ego. Né? Por que será? Por que cargas d'água esse negócio está acontecendo comigo? Né? Boa noite, Paty, seja muito bem-vinda. Então, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas a gente tende a se vitimizar. E é nesse momento que a gente olha para essas pessoas do lado e começa a querer usar essas pessoas, de certa forma, como muletas. Ou, em algumas situações, querer apontar o dedo para, se não fosse fulano, se não fosse ciclano, isso não estaria acontecendo. Então, quando você para e pensa de forma lógica, de forma mais racional, você começa a entender que os seus problemas, normalmente, eles vão estar associados a pessoas que te rodeiam. Para e pensa nisso. Né? E vão ter pessoas que, teoricamente, vão ser as causadoras daqueles problemas e vão ter pessoas que, teoricamente, vão ser o seu anjo da guarda. Né? Pessoas que vão ali te salvar daquele problema. Só que o que acontece? A gente precisa entender que, se hoje, vamos pegar um extremo de cada vez, se hoje você tem alguém ao seu redor que te incomoda de alguma forma e que essa pessoa normalmente ela é fruto de problemas, entenda que talvez essa pessoa seja a pessoa mais abençoada que poderia estar perto de você. Por quê? Porque se essa pessoa hoje ela faz parte do seu contexto, ela faz parte do seu cenário e, de certa forma, comportamentos, falas, palavras, ações que ela venha a ter te incomoda de alguma forma, é porque aquilo precisa ser tratado, aquilo precisa ser curado. Talvez isso venha de outras situações, de outras existências, tá? E foi exatamente por isso que você nasceu nesse sistema. Percebe? Tem sentido o que eu estou falando aqui? Então a gente precisa estar presente para as coisas que acontecem no nosso dia a dia, para ver se essas situações elas vão agregar na nossa evolução moral. O mesmo vale para quando acontecem situações ruins conosco, quando a gente está passando por algum tipo de provação e a gente tenta ajudar aquela pessoa amada como muleta, a gente tende a se vitimizar para aquela pessoa, achar que aquela pessoa poderia fazer mais. Só que, novamente, isso parte de mim. Porque se eu estou passando por algum percalço, se eu estou passando por algum problema, são os aprendizados que eu preciso entender para pular na minha jornada. Percebe? Então, o seu sistema familiar hoje é exatamente o sistema que você precisaria estar. Eu fui um cara que o meu sistema familiar ele nunca foi uma coisa tão agradável assim. Né? Eu via brigas e mais brigas de meus tios, com avós, meus pais. E na época eu ficava muito chateado com tudo que acontecia. Só que hoje eu percebo que tudo que aconteceu foi, de certa forma, para o meu aprendizado e para aquelas pessoas que estavam ao meu redor. Eu não tenho como absorver os aprendizados de outra pessoa. Cada um vai ter a sua vivência. Mas os aprendizados que eu tive para minha evolução, hoje eles fazem total coerência. Hoje eles fazem total sentido dentro disso. E eu honro cada uma dessas pessoas que criaram supostos problemas, que hoje para mim já não fazem mais sentido. Percebe? Então, o seu sistema familiar é exatamente o sistema que você precisa estar hoje. O seu sistema, o seu vínculo de amizades é exatamente os vínculos que você precisa estar hoje. Ninguém aparece na sua frente por acaso. Todo mundo tem um propósito na sua vida. E a gente precisa estar atento e presente para tudo que está acontecendo ao nosso redor, para que a gente consiga absorver esses aprendizados e pular mais um degrauzinho na nossa existência. E aí vamos continuar aqui. E aí ele continua. Os entes amados incentivar-nos-ão no desempenho dos deveres que nos competem, mas não conseguirão cumpri-los por nós. Então, o que ele falou aqui?
existem situações que são provações nossas, que nós precisamos passar por tudo isso. Nós precisamos aprender, nós precisamos evoluir. Entende? E aí ele continua. O professor prepara o aluno. Entretanto, não lhe viverá de futuro os percalços da profissão. Os próprios pais, por mais que se ofereçam no holocausto pela felicidade dos filhos, não lograrão arredá-los da existência a que se destinam, atendendo a causas variadas na atividade de agora e daquelas outras que remanescentes de passadas encarnações. Então, isso está muito interligado, tudo isso está muito interligado, né? Eu sou pai, não sei se você é pai ou é mãe. E muitas das vezes a gente tende a querer blindar nossos filhos de situações que supostamente vão machucar, de situações que supostamente vão fazer mal, de situações que supostamente vão deixar ele frustrado, frustrada. E a gente tenta blindar esses seres dessas situações. Só que são exatamente essas situações que cada um deles precisam passar. Assim como nós também temos as nossas provações, entende? Então não cabe a nós interferir na caminhada de uma pessoa. Cabe a nós sim, de repente fazer uma oração, né, por essa pessoa, a gente dá uma palavra amiga, dá uma palavra de empoderamento, eu não gosto muito dessa palavra, mas dá uma palavra que fortifique emocionalmente essa pessoa. E quantas vezes eu já vi mães jogando os filhos para baixo. Eu cresci dentro de um comércio, né? Meus pais eram comerciantes e desde pequeno eu atendo clientes na loja. Ou atendia, não mais, né? Mas era muito comum vir aquelas mães, às vezes com 2, 3, 4 filhos, às vezes um só, né? Mas era muito comum. E a gente via uma mãe soltando toda a sua raiva num filho, ao ponto de bater, ao ponto de menosprezar, ao ponto de xingar na frente de todo mundo. Coisas absurdas a gente vê no comércio. A gente vê quando a gente lida com pessoas. Essa criança ela teve um propósito para nascer nesse ciclo familiar. Ela teve um propósito para nascer nesse sistema. Talvez ela fosse uma pessoa que foi ali para levar a paz. Talvez essa pessoa seja uma pessoa, um desagrado, um desafeto de vidas passadas e eles vieram no mesmo sistema para que eles pudessem fazer as pazes. Entende? Então, nada é por acaso. A gente precisa entender que todos nós estamos exatamente nos lugares que nós precisamos estar e estamos exatamente com as pessoas que a gente precisa estar. E a gente precisa ficar presente para levar o equilíbrio, levar a paz, tanto para essas pessoas quanto para a gente. E entender que vão haver situações de conflito e que essas situações de conflito vão ter situações que a gente vai precisar resolver em grupo. Vão ter situações que eu vou precisar resolver sozinho. Porque tem situações que são situações que elas estão ligadas à minha evolução pessoal. Entende? Então a gente precisa estar presente para tudo isso que acontece ao nosso redor, para que a gente consiga vir cumprir o nosso planejamento de vida nessa existência. Porque a gente já vem com um manual de instruções, um manual de instruções não, né? A gente já vem com um manual de lições que a gente precisa transcender aqui, que a gente precisa aprender, que a gente precisa aceitar. Então a gente já vem com isso. Você já tem isso intimamente na sua cabeça. Por intuição você talvez já saiba o que é. E você sabe quais são os pontos de ajuste. Em alguns pontos de ajuste desse você vai precisar dessas pessoas. Outras têm que partir de você. Entende? E aí ele continua. Amemos nossos familiares e amigos, no entanto, sem exigir que venham um dia fazer o trabalho que cabe realizar. Ou seja,
fazer o trabalho que cabe a nós realizarmos. Percebe? Então, existem situações que nós precisamos seguir em frente, que nós precisamos resolver. E essas pessoas talvez elas podem até te dar um suporte moral, mas elas não podem fazer por você. Eu não sei exatamente pelo que você passa, mas existem situações que são suas, percebe? E essas pessoas vão estar ali para te incentivar. Elas vão estar ali para te incentivar. Outras vão estar ali para te colocar para baixo. E existe um propósito para isso. Será que você dá conta? Será que você consegue amar essa pessoa que te joga para baixo, mesmo ela falando tudo que ela fala para você? Olha só que provação. Percebe? Então a gente precisa estar presente e entender que palavras de ódio, palavras de negativação que saem da boca de alguém, fala muito mais sobre ela do que sobre a gente. Será que a gente é capaz? Será que nós somos capazes de amar essas pessoas que vivem nos tacando farpa e que muitas das vezes a gente ainda fala assim, caramba, fulano parece que nem é da família. Ele tem o meu sangue, mas parece que veio aqui só para atazanar a minha vida. E aí, será que você consegue amar essa pessoa? Será que você consegue entender que essa pessoa está justamente batendo no ponto que você precisa evoluir? Percebe? Então tudo tem um propósito. Todos eles serão provavelmente criaturas admiráveis no entendimento e na virtude, mas não nos conhecem as lutas mais íntimas, tanto quanto de nossa parte não conhecemos as deles. Então, o que ele está falando aqui? Né? Todas essas criaturas são criaturas admiráveis na virtude, né? Mas essas pessoas elas não conhecem a nossa batalha interna, elas não conhecem aquelas coisas que, quiçá, você tem até vergonha de falar. Entende? Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? Porque existem situações que são tão do nosso íntimo que muitas das vezes a gente tem vergonha de compartilhar com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. E a gente precisa entender que essas nossas batalhas, talvez essas pessoas não consigam nos ajudar. Porém, ele fala aqui, ó, tanto quanto de nossa parte não conhecemos as deles. Então, se existe aquela pessoa que talvez solte farpa próximo de você, a gente não sabe o que aquela pessoa tem por dentro. Percebe? A gente não sabe o quão amargurado a vida daquela pessoa está sendo, a tal ponto dela precisar descarregar isso de alguma forma. A gente não sabe o que talvez nós tenhamos feito para aquela pessoa no passado. Entende? A gente não sabe. Às vezes, numa outra vida, aquela pessoa que te taca a pedra foi a pessoa que comeu o pão que você amassou. Então, quando a gente fala de amar ao próximo acima de todas as coisas, ou amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, amai-vos como eu vos amei, é nessas horas que a gente consegue colocar de fato isso em prática. Entende? É nessas horas. E aí ele continua aqui já terminando. Auxiliemos-nos mutuamente. Então, auxiliemos uns aos outros. Isso precisa ser colocado em prática. Aceitando-lhes o curso, sabendo, porém, poupá-los o sofrimento inúteis de viver nos obstáculos que nos digam respeito. Então, o que ele está falando aqui? Auxiliemos uns aos outros, né? Então, a gente precisa ser suporte um dos outros. Nós fazemos parte do mesmo todo. Todos nós somos filhos do mesmo Pai.
Entende? Então a gente precisa ser um suporte, sim, de uns aos outros, aceitando-lhes. Eu vou destacar essa palavra aceitando-lhes, porque todos os nossos encontros, todos, sem exceção, eu falo da aceitação e falo do julgamento. Todos, todos, todos. E amar, já falei isso outras vezes, nada mais é do que a ausência de julgamento. É eu parar de querer entender por que fulano é do jeito que é. É eu parar de querer entender por que eu sou do jeito que eu sou. Porque à medida que eu começo a me aceitar como pessoa, à medida que eu começo a me aceitar como espírito e como indivíduo, e aceitar a todos que estão ao meu redor como essas pessoas são, é o primeiro passo para eu amar essas pessoas. Percebe? E eu falei aqui em outro momento, inverta a polaridade sempre. A gente não sabe o que a outra pessoa está passando. Assim como as outras pessoas não sabem o que você está passando no seu íntimo. Percebe? Então a gente precisa entender que cada um de nós temos uma batalha nessa existência. A gente precisa entender que cada um de nós viemos aqui por um propósito. Às vezes, um pai, uma mãe, que se coloca de frente de um filho que vive causando frustrações, que vive causando desgosto, que vive causando transtornos, foi porque em outro momento existiu alguma coisa mais agressiva entre vocês e vocês vieram para essa existência para se curarem. Entende? Então, a gente precisa deixar isso muito evidente, a questão de aceitar as pessoas como elas são. Aquele seu amigo insuportável, que só chega talvez na hora imprópria, na hora certa, e que fala besteiras que você fica com vergonha, talvez num outro momento isso foi ao contrário. E ele veio com esse motivo de curar esses ressentimentos do passado. Por isso que é tão importante a gente aceitar as pessoas exatamente como elas são e não tentar interferir no progresso delas. Porque não cabe a nós fazer isso. Não cabe a nós. Tá? Então, aceitando-lhes é o primeiro passo para amar. É o primeiro passo para amar. Sabendo, porém, poupá-los os sofrimentos inúteis de viver nos obstáculos que não digam respeito. Ou seja, tem coisas que são minhas, tem provações que são minhas. E se eu posso poupar essas pessoas, por que eu vou levar essa carga para elas? Entende? Não estou falando que você não precise compartilhar suas coisas, pelo contrário. Se você acredita que existem pessoas que possam te ajudar em alguma determinada situação, peça ajuda a essas pessoas, não tem problema nenhum. Só não jogue o problema para elas, porque essas curas são nossas. Essas provações são nossas. Percebe? Isso faz parte do nosso plano existencial. Isso faz parte do nosso propósito de estar aqui na Terra. Percebe? E aí ele continua. Isso porque as afeições nos ajudam na parte visível de nossas dificuldades. Entretanto, urge reconhecer que não são capazes de solucionar por nós os problemas profundos que carregamos na intimidade indevassável do coração, onde estamos absolutamente insulados, entregue à nossa própria consciência e ao juízo de Deus. Entende? Então, para a gente caminhar para o final, se hoje você faz parte de um sistema, se hoje você tem amigos
que são amigos que parece que vocês se conheceram, são mais irmãos que talvez irmãos de sangue. E tem aqueles amigos que talvez sejam os insuportáveis. O mesmo vale para o nosso ciclo familiar. Tem aquelas pessoas que parece que, caramba, essa pessoa é minha alma gêmea. Não importa se é marido, se é esposa, se é mãe, é pai. Mas que você é tão colado a ponto de não querer ficar um dia longe dessa pessoa. Assim como tem aquelas familiares que são os insuportáveis. São aquelas pessoas que te tiram do sério. Que você já só não pode ver essas pessoas que já fica tudo arrepiado, fica tudo arrepiado. Essas pessoas, elas fazem parte de um sistema. E a gente precisa entender que, de algum motivo, elas vão fazer parte do nosso crescimento moral e do nosso crescimento espiritual. E também do nosso crescimento pessoal, como pessoas materiais que somos nesse momento. Então a gente precisa entender que, em determinados momentos, determinadas situações que nós vamos passar, por provações que nós vamos passar, existem situações que a gente pode pedir ajuda, mas a gente não pode querer que alguém faça pela gente. Entende? Vão existir situações que pessoas vão falar coisas, aquelas pessoas mais queridas, que vão magoar você. E a gente precisa aceitar que essas pessoas, elas são do jeito que são. E muitas das vezes elas não falaram ou não fizeram alguma coisa para te prejudicar, mas fizeram por amor. Porque pelo ponto de vista delas, talvez se você seguisse o rumo A, B ou C, seria a coisa certa. E elas vão te ofender, mesmo sem querer, mesmo talvez de forma inconsciente. E a partir do momento que eu aceito isso, e eu amo essas pessoas independente de qualquer coisa, eu já estou começando a entender o X da questão. Percebe? Nada é por acaso. Você não nasceu na família que você nasceu. Você não tem os amigos que você tem. Você não faz parte da profissão que você faz hoje. Tem os amigos de trabalho que você tem hoje. Por acaso. Tudo tem um propósito. E a gente precisa estar presente para entender qual é a nossa parte no sistema. Quais são as nossas batalhas internas e as nossas batalhas mais íntimas e aquelas batalhas que são traçadas em grupo, que a gente precisa resolver em equipe, em dupla. Talvez a gente aquietar os corações em dupla, pedir perdão, se desculpar por palavras faladas talvez lá atrás, há 10, 15, 20, 30 anos atrás, que até hoje tem cicatrizes no peito. E à medida que a gente entende que não tem porquê eu levar essas mágoas comigo e entender que aquilo tive um propósito, aquilo teve um motivo para acontecer. E aceitar que as coisas simplesmente são e parar de julgar e querer entender o motivo pelo qual tudo aconteceu, é a hora que eu começo a ficar mais leve e o meu espírito ele começa a ficar mais solto. A minha vida começa a ser melhor. Pensa nisso. Pensa nos seus problemas internos, pensa nos seus problemas externos e como cada pessoa que convive com você hoje faz parte desse grande sistema. Porque se você entender todo esse cenário, se você compreender que se você começar só aceitando-lhes como eles são, já é o primeiro passo para a sua transcendência e já é o primeiro passo para a sua evolução moral. Tá bom? Bom, espero que esse nosso bate-papo de hoje tenha feito sentido para você. Tá? Eu espero verdadeiramente que Deus ilumine o seu caminho, que Deus e Jesus te dê muita sabedoria para que você consiga ter as percepções de tudo que acontece ao seu redor. Que a espiritualidade amiga esteja sempre ao seu redor, esteja sempre próximo de você, fazendo com que a sua vibração espiritual aumente, para que você realmente consiga colocar em xeque, colocar em prática o seu planejamento de vida, aquilo que você veio fazer nessa existência. Tá? Então desejo que você fique com Deus,
Te desejo uma ótima semana e nos vemos na quinta-feira que vem, às 7 horas da noite, com mais um capítulo de No Rumo Certo. Beijo no coração e até quinta-feira que vem. Tchau, tchau.